Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir mais um pouco sobre Maria, ser doçura nossa. Estamos usando o livro de Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Estamos lendo um trechinho e depois refletindo sobre ele. Então, vamos para o trecho de agora? Doçura nossa salve. Maria suaviza a morte a seus servos. Maria é nosso conforto na morte. Aquele que é amigo o é em todo tempo, e nos transes apertados conhece-se o irmão. Provérbios 17, versículo 17. Os amigos verdadeiros e os verdadeiros parentes não se conhecem no tempo de prosperidades, mas sim no das angústias e das desventuras. Os amigos do mundo não deixam o amigo enquanto está em prosperidade, mas o abandonam imediatamente se lhe acontece uma desgraça ou daquele se avizinha a morte. Tal é o procedimento de Maria com seus devotos. Nas suas angústias, e especialmente nas da morte, que de todas são as piores, essa boa senhora e mãe não abandona seus fiéis servos. Como é nossa vida no tempo do nosso degredo, assim também quer ser a nossa doçura no tempo da morte, obtendo-nos um suave e feliz trânsito. Desde aquele dia em que teve a dor e juntamente a felicidade de assistir à morte de Jesus, seu Filho, cabeça dos predestinados, obteve também a graça de assistir na morte todos os predestinados. Por isso, a Santa Igreja manda rogar à bem-aventurada Virgem: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E muito grandes são as angústias dos pobres moribundos, já pelos remorsos dos pecados cometidos, já pelo horror do próximo juízo, já pela incerteza da salvação eterna. É então que o inferno lança mão de todas as armas e empenha todas as reservas para ganhar aquela alma que passa para a eternidade. Bem sabe que pouco tempo lhe resta para obtê-la e que para sempre a perde, se então lhe escapar. O demônio desceu a vós cheio de uma grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Costumado a tentá-la durante a vida, não se contenta a ser ele só que a tenta na morte, mas chama companheiros para o ajudarem. Encher-se-ão as suas casas de Babilônia com dragões. Isaías, capítulo 14, versículo 21. Quando alguém está para morrer, entram-lhe pela casa os demônios que a porfia tentam perdê-lo. De Santo André Avelino, conta-se que, estando para morrer, vieram muitos demônios para tentá-lo. De tal modo, investiram contra ele que deixaram horrorizados os bons religiosos que o estavam assistindo. Viram eles que o santo se lhe inchou com grande agitação o rosto, de tal sorte que se fez de todo negro. Viram-no tremer e debater-se. De seus olhos corriam lágrimas e violentos lhe eram os movimentos da cabeça. Tudo sinais da horrível peleja que lhe dava o inferno. Os religiosos choravam de compaixão, redobravam as de orações e tremiam de pavor, vendo que assim morria um santo. Mas consolavam-se
em ver que o santo repetidas vezes movia os olhos para uma devota imagem de Maria, como quem procurava o seu socorro. Viam-lhes a lembrança, a frase na qual ele afirmava que a Mãe de Deus havia de ser o seu refúgio na hora da morte. Enfim, foi Deus servido que terminasse aquele combate com uma gloriosa vitória. Cessadas as convulsões do corpo, desinchando e tornado o rosto à sua cor antiga, viram-no de olhos tranquilamente fixos naquela imagem, fazer uma devota inclinação a Maria, a qual se crê que então lhe apareceu, como em ação de graças, e expirar placidamente nos braços da Mãe de Deus, tendo no rosto a transfiguração dos eleitos. Ao mesmo tempo, uma religiosa capuchinha agonizante voltou-se para as que as assistiram e lhes disse então: rezai a Ave Maria, porque agora morreu um santo. Ah, como fogem os demônios à presença de Nossa Senhora! Se na hora da morte tivéssemos Maria a nosso favor, que poderíamos recear de todo o inferno? Reanimava-se Davi para as terríveis angústias da sua morte, pondo sua confiança na morte do futuro Redentor e na intercessão da Virgem Mãe. Pois ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo, a tua vara e o teu báculo, eles me consolam. Salmo 22, ou 23, né? Versículo 4 a 5. Pelo báculo, entende o cardeal Hugo o lenho da cruz, e pela vara a intercessão de Maria, que foi a vara profetizada por Isaías, em Isaías capítulo 11, versículo 1. Esta divina mãe de São Pedro de Damião é aquela poderosa vara que vence todas as violências dos inimigos infernais. Anima-se por isso São Antonino, dizendo: se Maria é por nós, quem será contra nós? Estando à morte, o padre Manuel Padial, da Companhia de Jesus, apareceu-lhe Maria, que, para consolá-lo, lhe disse: eis, finalmente, chegada a hora em que os anjos, congratulando-se contigo, vão dizer: ó felizes trabalhos, ó bem recompensadas mortificações. E nisso foi visto um bando de demônios que desesperados fugiam gritando: ai, que nada podemos, porque aquela que não tem mancha o defende. Da mesma forma, o padre Gaspar Railwood foi assaltado por uma grande tentação contra a fé. Encomendou-se, porém, sem demora, à Virgem Santíssima, e ouviram-no exclamar: sinceros agradecimentos, ó Maria, porque viestes ajudar. Como assevera Conrado de Saxônia, a Santíssima Virgem, em defesa dos fiéis moribundos, manda o príncipe São Miguel, com todos os seus anjos, para protegê-los contra as tentações do demônio e lhes receber as almas, com especialidade as daqueles seus servos que se recomendaram continuamente a ela. Bom, como a gente já refletiu nos outros episódios, né, sobre Nossa Senhora, tendo como base esse livro da Glória de Maria, Maria prometeu que todos aqueles que rogassem sua intercessão, ela viria
na hora da morte, para buscar pessoalmente seus devotos servos. E nesse sentido, a nossa Igreja Católica nos recorda a fazê-lo. Não é à toa que todas as vezes que rezamos a oração da Ave Maria, que por sinal é uma oração bem antiga, com o início, retirado dos livros, da Sagrada Escritura, e por sequência, a Igreja acrescenta suas preces. No final diz: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí que tá. Quando a gente pede para ajuda para Nossa Senhora rogar por nós, é agora e na hora da nossa morte. E se a gente reza essa Ave Maria todos os dias, estamos preparando para a nossa morte, pedindo a intercessão dela. Nesse sentido, tem uma senhorinha que eu levo comunhão para ela. Para quem não sabe, eu sou ministro da Eucaristia, Pelo menos até o momento desse episódio está sendo gravado, ainda estou em função. E eu levo comunhão para duas senhoras, mas uma delas me repete várias vezes, para preparar para a hora da morte. Em que sentido? Rezar para que tenha uma boa morte, para que não seja repentina ou por acidente, para que prepare o coração da família e preparar nosso coração também para a hora da morte. E nesse sentido, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês em outro momento, mas vou repeti-lo agora, que entra um ponto interessante. Todo hábito, para se tornar hábito, é preciso constância. E de início, uma constância consciente. Desculpa usar termos mais ligados para a psicologia, Para quem não lembra, eu sou psicólogo também. Mas o que quer dizer isso? É você todo dia, quando lembrar, repetir aquela ação até que em algum momento passe a ser quase que automático, como hábito. E quando você para de fazer aquela ação, você sente muita falta. Então é isso, o tornar hábito. Da mesma forma, a gente todos os dias rezar e pedir a intercessão de Maria em todas as dificuldades, em todas as situações, assim a gente faz com que isso se torne um hábito nosso. E tornando um hábito, nesse sentido, no bom sentido, não no sentido ruim de automático, sem ter consciência ou profundidade, ser suave, mas no sentido de constância, Na hora que vier a hora da morte, na hora da doença, da enfermidade, a gente vai pedir a ajuda dela rapidamente. E aí sim a gente vai vencer essa última batalha, da hora da morte. Tanto que no último segundo de vida acontecerá essa batalha, A gente entende dessa forma. E aí depois vem o juízo, Não quer dizer que não devamos lutar contra o pecado. Na verdade, precisamos. Mas a gente precisa acrescentar também esse ponto de preparar para a hora da morte. E não tenhamos medo de pedir a ajuda de Nossa Senhora, porque ela vem em nosso socorro. Vocês viram, nos exemplos como ela é poderosa. Porque por humildade, a humildade faz com que Maria seja poderosa diante de Deus, porque Deus deu o poder dele a ela, Por causa da humildade dela. Então, quando a gente age com humildade, mais ainda a gente dá abertura para que Deus haja em nós, haja através de nós, E assim a gente consegue ter a força dele. E aí entra aquele exemplo, Um copo que está cheio de água suja, quando a gente joga água limpa lá dentro, a água se contamina, Para ficar cheia daquela água limpa, preciso jogar fora essa água suja
e encher de água limpa. Precisa do copo estar vazio para melhor ser preenchido. Então, nesse sentido, também nós, para melhor sermos preenchidos por Deus, pela força de Deus, precisamos de humildade. E é como a gente alcança essa humildade? Também pedindo a intercessão de Maria, né? Não somos obrigados, mas também podemos pedir. Então, é isso. E que a gente possa, nesse momento, rezar, né, por você, pela sua intenção, pelo podcast, pelos nossos ouvintes, pela equipe do podcast também, todas as igrejas, as missões da igreja no mundo afora, pelas almas do purgatório, e em especial por aquelas pessoas que agora, nesse momento, estão passando por essas últimas batalhas, os moribundos. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é isso, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, siga nossas redes sociais também, né? E que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio, né? Na próxima quinta-feira a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. A paz de Cristo. Até mais, gente. Falou!